Sou Marcos Abraão, professor de Ciências Professor. Sistema Imune Hematológico. Bom dia para vocês. Deixa eu só carregar, está carregando aqui o... Hoje o meu é que está lento. O meu hoje está meio cansado pós-feriado. Vamos lá. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo, se está correto. Tá, bacana. Bem, meninos, então, como eu dizia semana passada, após termos passado pela revisão de prova e por aquela unidade, nós agora vamos falar um pouco mais de imunologia, né? A gente vai aprofundar um pouco mais aqueles temas que nós falamos semana passada. Semana passada não, né? Ao longo da unidade, que eu comentei algumas coisas, porém, agora é hora de a gente dar uma mergulhada, vamos dizer assim, um pouco mais intensa, em função dos próprios temas imune, tá? Inclusive, nessa unidade, a gente vai mudar um pouco o sistema. Eu devo usar um pouco mais o chamado Google Forms. Eu quero ver se eu começo a botar mais atividades para vocês, porque o que acontece? Vai ficar mais fácil, inclusive, a interação. Eu vou botar lá, eu vou mandar os links para vocês, vai estar publicado no AVA, igual os links das aulas que vocês viram. E esses links vão ser o quê? Automáticos. Quando ele estiver te avisando para você entrar, você tem que entrar e fazer a atividade. Se você não fizer, o sistema fecha. E aí eu não vou interferir. Então, fica mais prático, que eu não fico cobrando vocês. Ah, mandou, não mandou? E vocês ficam mais interagindo com o AVA em virtude disso aí. Então, logo, logo, eu já devo estar mandando alguma coisa ao longo dessa semana, mas vocês vão ser comunicados pelo AVA, todos os links que nós tivermos. E favor fazer os exercícios, fazer essas atividades. Porque imunologia vai ter muita coisa, vai ter muito exercício, vai ter muito material e é interessante vocês, é claro, dar essa interagida maior e certamente eu vou estar aqui sempre à disposição de vocês para esclarecer as dúvidas, como sempre faço. Tá bom? Então vamos nessa. Como eu estava dizendo a vocês, resposta imuninata, ela vai exigir, obviamente, a questão de entender melhor o que são aquelas barreiras, né? Lembra que eu disse a vocês que a inata ela não tem memória. Ela é exatamente uma resposta, é um evento que ele ocorre independente do tipo de agente que esteja tentando entrar no nosso sistema. Basta ele ser estranho. Então, basta ser estranho, ele vai ser contido por um sistema inespecífico. E essa inespecificidade é que é a maior característica, obviamente, do sistema imune inato. Tanto que você tem eventos ali, inclusive logo no primeiro slide, que vocês estão vendo. Um deles que é a fagocitose, né, representado pelo macrófago, as células fagocitárias. E lembre-se que células que fazem fagocitose estão aí não só os macrófagos, né, representados pelos a derivação dos monócitos, como a gente explicou na outra aula, nas outras aulas, em que eu falei que ele tinha uma atividade inespecífica, tá? Então, com isso, ele vai depender do tipo de tecido, ou seja, célula de Langerhans no tecido epitelial, célula de Kupffer no fígado, tudo que eu falo, ele simplesmente faz fagocitose de células estranhas, mortas, que tentem o quê? Estar presente naquele tecido. Sistema complemento vai ser um evento de cascata de proteínas, que eu vou te explicar depois com calma o que ele é. Ele é ativo, ele é muito importante, porque ele pode também ter mecanismos onde ele culmina com o que a gente chama exatamente de um túbulo proteico, que perfura a membrana celular. Então, com isso, ele causa um desequilíbrio osmótico, tá? E acaba fazendo com que haja o quê? Uma destruição da própria célula. Então, isso vai ser um evento particular que eu vou te explicar depois como isso ocorre. E as células NK, que a gente vai conversar um pouco mais sobre elas também têm todo aquele caráter específico que a gente falou, né? Pelas próprias infecções de quê? De vírus em células, que alteram, obviamente, esses padrões celulares, e, é claro, as próprias células cancerígenas, que modificam, obviamente, também esses processos. Continuando aí. Então, com essa ideia, vocês têm certamente eventos onde eu tenho a própria resposta, inclusive isso aí estava até no último slide que eu mostrei para vocês, que é o mecanismo inicial, né? Ele vai ocorrer sempre em função de uma infecção, né? Por ele não ter especificidade, ele vai ser o quê? Importante para contenção. Pense na ideia de você ter um muro, tá?
ao redor de um castelo, ao redor de algum local, que está protegendo, obviamente, o que é aquele local. Então vem uma pessoa estranha e tenta passar por aquele portão, pular aquele muro. Mas quando ele está muito alto, no caso do muro, ou quando ele está exatamente com alguma cerca elétrica, alguma coisa, obviamente o cara não vai atravessar. O ladrão, quem quer que seja estranho, não consegue passar pelo muro. É a mesma ideia do sistema imune. O sistema imune tem, obviamente, a própria pele, como eu expliquei a vocês, que é uma das principais barreiras em função disso aí, que, inclusive, ela, com a sua ação mecânica, ela consegue o quê? Conter essa, vamos dizer assim, essa entrada, tá, desses agentes estranhos. A própria superfície da pele é o maior órgão do corpo humano, então ele faz com que haja uma proteção mecânica de toda a estrutura. Mas só ali que existe essa pele na superfície do corpo? Não. Você tem também o intestino, certamente, pulmões, e também o quê? A questão das mucosas, que eu expliquei a vocês, que são o quê? Tecidos que se encontram onde? Nas saídas, obviamente, locais expostos ao ar. Então, com esses locais expostos ao ar, você tem o quê? Áreas de contenção. Então, exatamente, ela tem o quê? Importantes sistemas de defesa, que depois eu vou descrevê-los um pouco melhor, tá? Que são sistemas de defesa de mucosa, que eu vou explicar depois o que é. O que é a mucosa? De novo, quando eu falo da mucosa, o quê? Nasal, uretral, vaginal, anal, bucal, todos esses pontos que são abertos em função do ar, tá? Então, com isso, ele tem um tecido específico, e esse tecido específico tem um sistema de defesa, obviamente, para poder conter todos esses eventos. Bem, com isso, meninos, o que acontece? Você consegue conter esses eventos, e é claro, eles são eventos muito rápidos, e isso é uma característica interessante dele. Porque um evento de memória, como eu expliquei, a gente depois ainda vai detalhar mais, ele leva mais tempo. Tanto que leva tempo o evento de memória, que eu dei um bom exemplo em relação às vacinas, lembra? Quando eu virei, falei do quê? Que o indivíduo é vacinado, esse indivíduo, obviamente, vai o quê? Gerar uma resposta em função, obviamente, da presença, do contato com esses chamados antígenos, tá? Ou seja, que depois eu vou explicar melhor para vocês o que são os antígenos. Então, esses agentes estranhos ou antígenos, o que acontece com eles? Eles tentam se estabelecer. Mas no caso da vacina que eu expliquei, o que acontece? Eles são o quê? Vírus mortos ou vírus atenuados. O que é o atenuado? Atenuado é o vírus fraco. Então, com isso, o que acontece? Você não tem, vamos dizer, você tem infecção, no caso da vacina, mas só de uma forma bem branda, bem fraca, só para poder gerar um sistema de defesa. Porque caso você venha encontrar com a doença, você certamente vai ter o quê? Um sistema de defesa todo montado. Mas isso exige tempo. Então, esse tempo, certamente, é bem diferente do que ocorre com o quê? De meses, de semanas, que ocorre com os eventos de memória. O adaptativo é bem diferente do inato. O inato não é muito rápido. Então, com poucas horas, eu consigo conter isso aí. Não só pela questão da pele, porque você tem os primeiros eventos, como o próprio desenho está mostrando para vocês. A fagocitose, esse evento do complemento que eu vou te explicar, a questão da célula NK. Lembre-se que a célula NK, que a gente vai ver de novo, novamente, vamos ver mais uma vez, ela simplesmente é o quê? Ela não precisa de um sistema de ativação. Não precisa exatamente o quê? De células apresentadoras de antígeno, né? Como a gente explicou naquela outra vez em relação ao quê? Ao MHC de classe 2. Então, esses eventos não são necessários para a NK. A NK simplesmente vai entrar em atividade em virtude disso aí, pela própria o quê? Sua potencialidade de ação, tá? Por ser exatamente não depender o quê? De sistema de defesa. Algo que vocês queiram perguntar? Alguma coisa disso aí, meninos? Vocês vão me parando, tá? Não vou ficar perguntando toda hora, não, porque aí, se vocês acharem por bem, vocês vão me parar, porque aí se eu fico perguntando, não, vocês não falam nada, então vamos deixar o fluxo da aula e vocês vão me interrompendo sem problema nenhum ao longo dela, caso sintam alguma dúvida. Então, continuando. Como eu estava dizendo, olha lá aí. NK, Natural Killer, tá? A famosa célula da qual exatamente constitui o que? Esses 10 a 20% dos linfócitos. Ela é interessante porque ela segue o que vocês estão vendo ali no segundo, o que receptores para padrões moleculares. Vamos traduzir o que é isso aí, meninos. Padrões moleculares, agora é um nome mais técnico, para aquilo que eu virei para vocês e falei o seguinte. Garotos, vamos dizer que, por exemplo, eu tenho lá uma célula.
essa célula é infectada por um vírus, vamos dizer lá o Covid, lá a história da Covid-19, o SARS-CoV-2. O SARS-CoV-2, que provoca a Covid, vai infectar a célula. Na hora que ela infecta a célula simplesmente muda seu padrão molecular. Ou seja, as proteínas de superfície da célula simplesmente são alteradas. Então, esse padrão molecular é o que? Modificado. E se ela modificar esse padrão, a célula do nosso organismo deixa de ser uma célula padrão. Ela passa a ser o quê? Uma célula o quê? Modificada. Uma célula modificada que pode ser o quê? Infectada por vírus, uma célula cancerígena. São exatamente o quê? Eventos onde a gente verifica o seguinte, são células que vão ter o quê? Essas modificações importantes que vão caracterizar o quê? Simplesmente as alterações por parte do organismo. Então, com isso, quando o organismo verifica, ou seja, em especial a NK, que aquela célula mudou o seu padrão molecular, ele encara como o quê? Diferente. Encara como estranha. Então, essa célula, a partir do momento que ela é estranha, ela vai ser destruída pelo sistema imune. Então, o que acontece? Fugiu do padrão molecular, simplesmente a célula vai lá e destrói ela. Ela tem algumas características, a célula NK, que eu não falei da última vez. Tá? Então, ela tem exatamente marcadores de superfície. O que são marcadores de superfície? São proteínas que caracterizam ela. Ou seja, quando a gente fala, por exemplo, lembra a história do CPF que eu expliquei para vocês? Eu tenho meu CPF, vocês têm o de vocês. Então, o que acontece? Esse CPF caracteriza quem é o Marcos e quem é vocês. Então, esse CPF é o quê? É específico de vocês, o CPF é específico de mim. É a mesma coisa a população celular. Ela tem o quê? Não CPFs, mas o quê? Proteínas que as marcam e as tornam o quê? Especiais para a função que elas vão desempenhar. Por isso que vocês estão lendo ali um tal de CD16 e CD56. O que é o CD, para começar? Vocês vão ver de agora em diante várias células com esse termo CD. CD nada mais é do que um termo em inglês, tá? CD, o C significa cluster. Como é que é esse cluster? Como é que escreve? C-L-U-S-T-E-R. De novo, o C do CD significa a palavra cluster em inglês. C-L-U-S-T-E-R. E o que é cluster? Grupo, tá? E o outro, D, significa differentiation, ou seja, ele significa que é diferenciação. Então, são grupos de diferenciação. Então, C significa o quê? Grupo, e D, diferenciação. São grupos de diferenciação. O que são esses grupos de diferenciação? São as proteínas. São proteínas que vão ser encontradas especificamente nessas membranas. No caso da célula NK, do Natural Killer, você vai ter o quê? CD16 e CD56. São dois tipos de proteínas que vão ser específicas dele. Significando o quê? Para ficar melhor também para vocês enxergarem. Não vou encontrar isso no linfócito B, não vou encontrar isso no eosinófilo, não vou encontrar isso no basófilo. Vou encontrar isso específico da NK. Encontrei essa proteína na sua superfície, significa o quê? Que aquela célula é uma NK. Então, com isso, a Natural Killer é caracterizada por esse tipo de proteína na superfície. Outro ponto. Você tem lá funções efetoras. Lembra que eu disse a vocês que você tem o aspecto da fagocitose. Mas fagocitose não é o único tipo de função efetora, função defensora dessas células. Então, você tem outras funções que vocês vão aprender a partir de agora, que vão ser muito importantes para o quê? Defesa celular. Tá? Algumas estão ali escritas. Por exemplo, você tem secreção de citocinas. Citocinas, deixa eu recordar a vocês, eu comecei a falar delas quando eu falei do amadurecimento das famílias celulares, lembra? Célula-tronco virava o quê? Célula linfóide e mieloide. Depois você tinha o quê? A linfóide virando linfócito B, linfócito T. A célula mieloide virava o quê? Hemácias,
aquelas populações celulares de leucócitos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, monócito, e além de plaquetas. Ou seja, se você lembra que você tinha me perguntado, professor, esses nomes aqui, essas citocinas, elas são importantes? Eu falei para vocês, são. No momento certo, eu vou virar e falar para vocês. Existem citocinas, como essas aqui, que são envolvidas exatamente com a defesa, vão estar envolvidas com essa defesa. E outras proteínas que estão ali do lado que também são muito importantes, como as perfurinas e as granzimas. O que são perfurinas e granzimas? São exatamente proteínas, glicoproteínas, que destroem membrana celular. Elas perfuram, como o próprio nome já diz, perfura exatamente a membrana, causando o que a gente chama de desequilíbrio osmótico, ou seja, o que está fora da célula entra para o que está dentro da célula. Então a célula tende a quê? Aumentar seu volume até ela ser lisada, rompida. Então, é claro, com esse aspecto exatamente de lise, por desequilíbrio osmótico, por que desequilíbrio osmótico? Porque os produtos que estão fora, principalmente líquidos, vão passar direto para dentro da membrana. Pense num balão de gás, que você vai enchendo, 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 e chega uma hora que ele chega a um limite, se você continuar a encher, o que ele vai fazer? Ele vai explodir. Exatamente a célula. Se vai ser exatamente o quê? Fazer com que o líquido passe por essa membrana, vai fazer com que haja o quê? Um rompimento, obviamente, da membrana celular. E essas proteínas que estão aí, esses eventos exatamente causam muita destruição exatamente das membranas que estão, obviamente, que dessas células que são infectadas, dessas células, principalmente essas células infectadas por vírus, ou, claro, células cancerígenas. Por que especificamente essas, professor? Porque eu estou falando das NK, que participam exatamente dos eventos inespecíficos. Lembre-se disso. Aqui são eventos rápidos, são eventos exatamente que não vai ter memória celular. Basta a célula ser diferente para que haja, obviamente, uma atuação por parte do sistema de defesa. Querem perguntar algo até aqui onde eu falei, meninos? Querem esclarecer alguma coisa? Não? Então vamos lá. Depois disso, você tem, por último, uma das mais importantes moléculas de defesa que nós temos no organismo. Principalmente porque essa molécula que eu vou falar agora, ela sempre está envolvida muito com defesa de vírus, tá? São exatamente, inclusive, você tem ela comercialmente, tá? Nós conseguimos colocá-la lá no mercado sob a forma exatamente de fármacos complementares. Esse IFN gama. IFN significa interferon. O interferon ou interferon, tanto faz uma coisa como outra, está correto? Ele ativa macrófagos, tá? Ele consegue ativar, quando a célula NK libera o interferon, ele consegue ativar macrófagos, ou seja, células fagocitárias. Então, aumenta o poder de fagocitose daquelas células. Tipo que vocês estão vendo aqui, ó, repara, no desenho que está aqui. Vocês todos estão enxergando o desenho que está um pouco abaixo do texto, no slide, meninos? Todos vocês? Estão vendo o slide? Sim. Ótimo. Beleza. À sua esquerda, garotos, vocês têm lá as células, tá? Hoje tem um processo que eu estava falando para vocês. Repara só, o vírus está lá em azulzinho, infectando a célula. Repara o que acontece. Quando o vírus lança o material genético um pouco mais abaixo, você modifica o padrão celular que eu disse a vocês, lembra? Então, com isso, o que acontece? A NK vê o padrão diferente da membrana ao redor dela, e a célula NK vai lá, acopla ela e destrói ela automaticamente. Isso é um dos processos, tá? Agora temos outros processos que são muito interessantes, que, por exemplo, a NK, repara o seguinte, se você olhar a tua direita, a direita não, perdão, na desenho central, você tem lá células normais. Onde está escrito normal cell. Tem exatamente um laranja, um laranja e um marrom encaixado da NK, aonde na célula que está alterada. Nessa célula exatamente, por que ela não ataca? Porque ela consegue reconhecer exatamente o padrão da célula normal. Repara o que está escrito ali pequenininho, escrito MHC classe 1. Uma coisa que eu falei naquela vez, quando eu falei do MHC,
Vocês têm dois tipos de MHC, mas só que eu falei rápido para vocês. Vou falar isso novamente depois, até com mais calma. Mas eu vou usar esse desenho já para começar a sedimentar essa ideia para vocês. Lembre-se que MHC de classe 2, como a gente estudou, pertence ao quê? Células apresentadoras de antígeno. Células exatamente que são o quê? Fazem fagocitose e vão mostrar o antígeno, mostrar pedaços do vírus ou bactéria para quem? Para a célula de defesa. No caso ali, o MHC de classe 1 tem a seguinte característica. Vamos pensar o seguinte. Todas as células, exceto as células que exatamente fazem fagocitose, possuem o tal do MHC de classe 1. Lembra da história também do transplante? Que eu virei para vocês e falei assim, meninos, eu não posso pegar meu coração, transplantar para vocês, porque eu tenho um padrão de proteínas de superfície das minhas células que vocês não vão reconhecer como de vocês. O que acontece? Antes de você acabar lá o processo de transplante do meu coração para vocês, o sistema de defesa de vocês vai destruir as células do meu coração. Foi isso que eu comentei com vocês. Isso é importante. Por que isso é importante? Porque exatamente existe o quê? Um padrão que é próprio de cada um de nós. Até você, se você pensar, vamos avançar esse pensamento. Se a gente pensar, por exemplo, que nós viemos do nosso pai e da nossa mãe, vocês também, vem do pai e da mãe de vocês. O que acontece? O padrão molecular das células de vocês nem sempre é igual ao do pai e da sua mãe. Tanto que você nota uma coisa que é interessante, se você parar e pensar. Às vezes, apesar do pai e da mãe, eu quero fazer uma doação para o meu filho está precisando de um rim, de um fígado. Ótimo. Vamos tentar ver se é compatível? Você vai ver, não é compatível. Ah, porque não é meu pai, não é minha mãe? Não. É porque quando você junta o padrão genético da mãe com o padrão genético do pai, gera o quê? Um terceiro indivíduo. Se vocês lembrarem uma coisa que eu falei no início das aulas, eu virei para vocês e falei assim, garotos, nós somos o quê? Um resultado da somatório do nosso pai e da nossa mãe. Nós somos ímpares no mundo. Não existe ninguém igual a nós nesse mundo. E por que não existe? Porque exatamente o padrão das nossas células são o quê? Exclusivos nossos. Então, com isso, exatamente essa ideia do MHC de classe 1 prova isso aí. Então, o MHC de classe 1, o que ele mostra? Que essa célula tem um padrão que é exclusivo daquele corpo. E repara como é que está esse desenho aí, naquela célula normal que está à esquerda, no quadrado central. Repara que ele fala lá, está escrito no attack. O que significa? A célula NK não ataca. Por que ela não ataca? Porque ela reconhece aquele lilás que está encaixado no marrom, tá? No quadrado central, à sua esquerda. Você exatamente reconhece como sendo célula dela. Então, automaticamente, a célula, ó, para qualquer sistema de ataque para ela. Mas, do lado direito, repara o que acontece lá com a NK. A NK está procurando a proteína e não acha. Repara que a parte laranja dela, ó, tem uma encaixada, um marronzinho no azul e o laranja está vazio. Significa o quê? Ela está procurando o padrão molecular da célula e não acha. Quando ela não acha, vai acontecer exatamente o que está lá do lado direito. Começa ela a mandar mensagens exatamente para realizar o quê? Necrose da célula, morte da célula, ativar a apoptose da célula, ou seja, morte celular. As citocinas vão servir para isso. Exatamente o que está te mostrando a figura à sua direita mostra exatamente o quê? Que ela dispara mecanismos apoptóticos. Ou seja, eu posso desencadear a apoptose naquela célula a qual não é o quê? Pertencente. Ou no transplante, ou de repente infectadas por vírus, ou sendo que cancerígenas. Eu simplesmente ataco a célula, modifico esse padrão e a célula é destruída por diversos eventos, inclusive as tais granzimas e perfurinas. Bem, disso aí tudo que eu falei, dessas 5 coisas que estão aí na frente, querem esclarecer alguma coisa em especial? Querem me perguntar alguma dúvida? Algo aí que queiram deixar claro? Fala, Nathalie. Bom dia. Ave Maria, bom dia. Tô vendo, brilhou para mim. Não, brilhou para mim, eu tô sabendo que é você. Quer falar? Fala. Não, só ia dizer que por enquanto tá muito boa a aula, tá tranquilo. Só isso. Tá light, coisa boa, vai ficar melhor. Quando tem um monte de citocinas chegando aí.
Deixa comigo. Agora é minha praia, né, pô? Eu sou imunologista, também tem que Tá ser. muito bom. Essa praia tem que ser boa. Vamos Essa aula nessa. tá muito boa. Não, é bem bacana. A imunologia é um assunto bem fascinante. Até pelo próprio eventos que a gente está vivendo, né? Estou escutando falar. É o que mais se fala agora é imunologia. Isso é muito bom. Verdade. E, meninos, então, voltando aqui à nossa concentração, lembre sempre do seguinte: isso valeu para o SARS, isso vai valer para hepatite, isso vai valer para HIV, vai valer para citomegalovírus. Quem você imaginar de vírus infectando por célula, a célula mudou o padrão. Então, quando ela mudou o padrão, passou a ser estranha, você ataca. Deixa eu só falar uma última coisa antes de trocar o slide. O interferon, ele é bem interessante por um seguinte aspecto. Porque o interferon hoje, ele é vendido comercialmente, tá? Em especial o interferon gama. Ele é muito associado com exatamente drogas antivirais. Então, por exemplo, hepatite, vocês terem uma ideia, e isso é distribuído pelo SUS gratuitamente, uma série de fármacos exatamente antivirais, principalmente os inibidores para hepatite C, você tem como droga associada interferon gama, esse IFN gama, que está na sua frente aí. Isso é muito importante, porque ele tem esse fator para ativar macrófago, mas também ele inibe a produção de novos vírus. Ele consegue exatamente fazer com que a célula simplesmente faça o quê? Ela seja bloqueada, seja inibida no seu processo exatamente de, digamos assim, particularmente para atividade celular. Ela simplesmente é o quê? Ela digamos assim, ela cessa suas atividades quando ela está infectada por vírus. Então, o interferon gama é uma importante droga, que vocês vão escutar muito falar disso, drogas antivirais. Então, como drogas antivirais, ela é importantíssima para esses eventos, tá? E como eu falei, ela é muito comercializada, inclusive se conhece bem a sequência de aminoácidos dessas proteínas, então você tem ela comercialmente associada a muitos eventos, ou então, às vezes, administradas diretamente, através sozinho, a questão do interferon gama em pacientes. Tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Isso. Peraí, avancei demais. 4. Ah, não, tá certo, é 4. Então, vamos lá. Temos a fagocitose, a tão falada, a tão citada fagocitose que eu vivo falando no ouvido de vocês. Fagocitose, crianças, é muito importante. É um processo, não esqueçam nunca disso, que ele é importantíssimo para quê? Para que haja exatamente o que você poder englobar, digerir. A ideia é essa, bem curta e grossa. O que acontece? Repara lá, ó, no desenho. Repara que você tem lá o vaso sanguíneo, um capilar sanguíneo, por onde está sendo os glóbulos brancos. Entenda ali glóbulos brancos, podendo ser neutrófilo, podendo ser o próprio monócito, diferenciado em macrófago. Então, todas essas células fazem o quê? Fagocitose. O que é fagocitar? Repassando. Englobar, processar, digerir, destruir. Ela destrói, no caso ali, o micro-organismo. E por que eu preciso destruir o micro-organismo? É igual o meu exemplo, deixa eu até pegar meu bom e velho globo aqui do lado. É igual a história desse aqui, ó. Olha o meu vírus aqui, em azul na minha mão. Eu preciso exatamente mostrar esse vírus para o sistema imune. Mas só o que acontece aqui com esse vírus que está aqui na minha mão? Ele está muito grande, tá vendo que está grandão? Eu preciso de pedaços dele. Aí eu chego aqui, ó, começo a digerir. Pá, quebrei um pedacinho. Aqui um pedaço. Isso é exatamente um pedaço de uma proteína. Pode ser um aminoácido. É uma parte do vírus, do micro-organismo, que quer que esteja ali. Para esse pedaço menor, é ele quem vai estar encaixado no tal do MHC de classe 2. De novo falando. Lembre-se que o MHC de classe 2 é uma glicoproteína que está na superfície de quê? Células apresentadoras de antígeno. Células as quais vão o quê? Fagocitar e mostrar isso para o sistema imune. De agora em diante, garotos, eu vou falar o tempo todo em APC. Vou começar a abandonar essa... Ah, deixou de ser macrófago? Não. Deixou de ser a célula exatamente que faz digestão? Não. Mas eu vou usar muito de agora em diante o termo apresentação de antígeno. Então, a partir do momento que eu falei célula apresentadora de antígeno, na sua cabeça já vem logo. É igual a macrófago, igual a
célula dendrítica, uma célula que hoje em dia é muito estudada, é muito moderna, é uma importante e potente célula que faz digestão de micro-organismos, tá? Célula dendrítica. Então, vocês vão ver muito em artigos, em livros, em material exatamente didático, as células dendríticas, uma das coisas mais novas que você tem em imunologia. E ela é muito importante. Para quê? Pegar esse vírus que está aqui na minha mão, ó, digerir em pequenos pedaços. E aí, com esse pedacinho que está aqui do meu vírus, o que eu vou fazer? Vou mostrar para o sistema imune. Como é que eu mostro isso aqui para o sistema imune? No contexto do MHC de classe 2. De novo, não esqueçam, garotos, toda vez que eu falar mostrar, visualizar, apresentar uma proteína estranha para o quê? O sistema imune, estou falando do quê? De célula MHC, célula o quê? Apresentadora de antígeno, macrófago, com o quê? Com essa proteína, esse pedaço proteico que eu mostrei para vocês, aonde? No contexto do MHC de classe 2. Isso é a apresentação de antígeno. Nós vamos voltar a falar, inclusive, desse complexo de sinalização que eu estou falando. Isso se chama complexo de sinalização. Vai ser muito importante para linfócito, que a gente vai falar lá na frente, quando eu falar da aula de memória. Tá? Então, isso aqui mostra o quê? A possibilidade que eu tenho de poder ativar essas células. Poder exatamente fazer com que haja o quê? Um processo eficiente de disparo, exatamente o quê? De defesa. Por isso que, olhando o meu desenho aí à esquerda, você está vendo o quê? Ó, fagocitose de micro-organismos, e eu saio destruindo tudo. Tudo que é estranho. Ali, inclusive, como eu disse a vocês, tem vários processos que envolvem o quê? Digestão de toxinas. Eu posso exatamente fazer com que haja o quê? Também o próprio APC, a própria célula apresentadora, recruta células. O que significa recrutar? Lembra que eu falei para vocês que existem as citocinas? Que a gente vai conhecer algumas depois? Essas citocinas é como se fosse exatamente o quê? Avisos. Quando eu libero uma célula dessa, libera uma citocina, ela consegue convocar outras células exatamente para aquele local, que a gente chama de sítio. Tá? O sítio é isso aqui que vocês estão vendo exatamente onde as células estão saindo. Repara, está saindo lá um monte de células capilares sanguíneas. Tá? Que ali você tem o quê? O vaso, as células migram para o tecido, e no tecido vão fazer o quê? Fagocitose. Ativação de outras células. Destruição. Eu posso chamar várias células para ali. Eu vou assim, duvido, professor. Duvida? Lembra da história do corte na mão? Cortei minha mão. Aí daqui a pouco está aparecendo um halo vermelho. Você vê como esse mecanismo é rápido. Se você notar, digamos, se eu cortasse minha mão agora, quando chegasse no final da aula, já estava começando a ficar avermelhado. Se você encostasse o dedo, estava começando a aumentar a temperatura. Inclusive, o próprio aumento de temperatura, às vezes, quando você nota ao redor de um machucado, ao redor de um local, exatamente mostra isso. Exatamente que há o quê? Uma migração, aumento de fluxo sanguíneo para aquela região, e, consequentemente, você tem o quê? Muitas células ali. Então, com isso, eu consigo exatamente fazer o quê? O início do chamado processo inflamatório. Esse processo inflamatório exatamente é um processo de defesa do organismo. E aí, o que vai acontecer? Desculpe o português ali, né, que ficou reposta. Reposta é no meu nariz, tá errado. É resposta. Então, com isso, ativação da resposta adquirida. Parou. Mas, Marcos, você não está falando de imunidade inata? Por que eu estou falando de adquirida ou imunidade de memória? Que é a mesma coisa, tá? Porque adquirida vai ser exatamente o processo inicial. Lembra que eu falei para vocês que se a barreira não der certo, cortei minha mão, entrou as bactérias. E vamos dizer que aquelas bactérias, aqueles vírus que estão ali, proliferem. Eu não consigo exatamente usar a imunidade inata para contê-los. Aí é que vai entrar a resposta exatamente adquirida. A resposta adquirida nada mais é do que o quê? Você convocar outros linfócitos, outras células que são específicas para aquilo ali. Então, com isso, às vezes, certas patologias... E vamos avançar mais esse pensamento, tá? Aqui eu estou falando da minha pele, mas aqui poderia ser o quê? A parede do intestino delgado, podia ser a minha via respiratória, ou seja, os alvéolos pulmonares, podia ser as mucosas, a próxima região de mucosas, boca, olhos, nariz, ânus, uretra, vagina, tudo isso poderia ser exatamente o mesmo processo ali.
porque tudo é vascularizado. Então, com isso, o sangue faz com que seja aquelas vias expressas, lembra? O sangue os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos também, não esqueçam deles, tá bom? Vaso linfático e vaso sanguíneo é importante para ir. Ah, mas eu só estou vendo o sanguíneo ali. Mas pense que ali do lado também tem vaso linfático. Ou seja, várias vias que vão exatamente levar essas células para aquele ponto ali. Então, com isso, o que acontece? A fagocitose se mostra exatamente como um dos pontos mais eficientes em virtude disso aí. Porque exatamente você vai conseguir fazer com que haja o quê? Englobamento, digestão de toxinas, fazer com que haja exatamente o quê? Os micro-organismos, todos eles vão ser o quê? Fagocitados. Lembre-se que esse nome genérico, fagócitos, é para você dar para o quê? Macrófagos, aqueles diretamente modificados do monócito, para o quê? Para a célula de Langerhans, por exemplo, que está na pele. Pode ser o fagócito, porque fagocitose, exatamente por isso você usa o termo fagócito. Pode ser a micróglia do cérebro, pode ser células de Kupfer, do fígado, macrófagos alveolares, todos eles levam o nome geral de quem? De fagócitos. Então, é como se fosse um nome genérico para caracterizar todos eles. Todas essas células apresentadoras de antígeno. E aí tem a turminha que está ali, que eu estava falando agora, quem está ali? Célula dendrítica, macrófago, neutrófilo, ou seja, todo mundo que faz fagocitose. Fez fagocitose, pode estar certo. Dentro dessa célula, meninos, tem uma série de organelas que favorecem isso, como, por exemplo, os lisossomos. Vocês vão ver depois, como vocês são os meus calouros, então vocês não viram CMC, mas vocês vão ver CMC, ou estão vendo? Não sei como é que está a vida de vocês. Mas vocês vão ver que na hora que falarem de célula, tem uma organela lá que, naquela época, lá do 2º grau, algum professor falou para vocês, olha, organela destinada à digestão celular. Quem é? Lisossomos. E por que lisossomos? Lisossomos são organelas cheias de enzimas digestivas. São elas que, por exemplo, quando você engloba, repara aqui do lado, ó, você tem a sua direita aqui, mostrando a célula que ela está fazendo. Aquela é a fagocitose. Repara que o rosinha, as bactérias... Só um minutinho. Você repara que aquele rosinha ali está entrando para dentro da célula. Repara que exatamente está formando o quê? Uma vesícula, exatamente o quê? Um sáculo ao redor exatamente de onde? Da bactéria. Para exatamente ela ser o quê? Digerida. E se você notar no outro lado, clarinho, tem um monte de pontinho rosáceo, meio avermelhadinho, bem claro. Aquilo ali exatamente é o processo digestivo. Simplesmente ela o quê? Digeriu, destruiu o quê? O agente invasor, que está no caso do nosso exemplo aqui. Então, ela é muito importante em virtude disso, garotos, para exatamente favorecer o quê? Esse processo de digestão e posterior o quê? Apresentação, no caso, se for necessário, para o sistema que ele está chamando ali de adquirido. Então, existe os fagócitos. Lembra sempre de uma coisa que também eu falei, que agora vai ser importante. O fagócito tem essa particularidade, em especial o macrófago, de participar de 2 eventos, tanto inato como adaptativo. Ou seja, o que eu estou te falando? Ele participa exatamente do evento de respostas não específicas, porque ele digere e processa exatamente esses agentes estranhos, e também faz o quê, meninos? Faz exatamente o quê? O processo de apresentação de antígeno. Isso é importante pra caramba, porque isso aqui, inclusive, vai ser a base depois, lá quando a gente chegar mais à frente, em relação à própria resposta imune adquirida, a resposta de memória. Você vai precisar de alguém que, para mostrar, lembra da história daquele desenho, inclusive dos meus desenhos, que tinha lá aquele macrófago pegando pela goela lá a micróbio, mostrando para o linfócito ter olhando assim para ele, dizendo assim, ó, esse aqui é um micróbio, isso é um agente infeccioso. Aí ele vai atacar aquilo ali. A ideia é aquela ali mesmo, apresentar, mostrar que aquele agente infeccioso está tentando, obviamente, invadir o organismo. Vamos para o próximo. Com isso, nós também temos algumas coisas interessantes que a gente tem que comentar em relação ao padrão de resposta imuninata. Mas, Marcos, você não falou que ele sai, digamos assim, destruindo, obviamente, porque eventos estranhos, mas o que tem de especial, então, para isso? Tem. Porque exatamente você tem proteínas, tá, meninos? Que são muito interessantes, que marcaram, vamos dizer assim, a evolução do sistema imune. Uma delas, esse tal aí desses receptores do tipo TOL, esse TLR,
é de uma sigla inglesa que significa Toll-like receptors, receptores do tipo Toll. Toll é um termo alemão que significa sino, tá? É como se fosse um aviso. Então, eles simbolizaram isso por causa disso, porque a estrutura inicial que eles viram lembrava muito um sino. Então, o termo Toll vem disso aí, não é nem do inglês, é do alemão. E o que acontece? Ele foge exatamente do que a gente chama de padrões moleculares, que você conhece também como PRR. Isso vai ser interessante, vocês vão estudar mais profundamente no dia que vocês forem meus colegas lá no mestrado de imunologia. Vocês vão ver muito isso. Isso aí exatamente são padrões, tá? Mas você não falou que imunidade inata não tem especificidade? Mas só que tem uma coisa, ela até não tem especificidade, mas tem inúmeras proteínas que caracterizam aquela célula como própria. E isso é muito interessante, porque isso aí que você está vendo foi o início da resposta imune. Os animais mais primitivos que nós tínhamos exatamente na nossa evolução tinham como primeiras moléculas de resposta essas aí, esses padrões moleculares. Então, com isso, o que acontece? Eles iniciaram o que depois eu chamei de TCR, receptor de célula T, eu depois fui chamar de quê? De MHC. Então, todos esses eventos que são mais modernos foram o quê? Iniciados exatamente por quem? Por esses chamados padrões moleculares, que fugiam exatamente o quê? Esses eventos aí. Então, ele é bem interessante por esse motivo. Tá? São os primórdios. Mas mesmo assim, hoje, mesmo a gente tendo TCR, tendo MHC, a gente ainda tem esses padrões aí que podem ser alterados exatamente, às vezes, por bactérias e vírus. Então, eles são importantes em função disso, porque ele mantém padrões que são comuns à célula, e se esse padrão mudar, simplesmente ele acha como estranho. Voltando de novo, só para você enxergar o que eu estou falando. É igual chegar e dizer lá que seu CPF tem lá 457-852. 457-852 é seu CPF, digamos. Se eu te falar que ele é 853, não é seu CPF. Se eu te falar que é 850, não é seu CPF. Porque o seu CPF é o quê? 457-852. Tem que manter o padrão de números para ser seu CPF. É a mesma coisa a proteína. Ela tem que manter o que? A sequência de aminoácidos para ser a proteína exatamente daquele indivíduo. Não esquece isso, não. Outra coisa, recrutamento, que eu até comecei a falar, e a gente vai falar mais coisas, como eu te falei de agora em diante. Além das citocinas, vocês vão ver que nós temos outras moléculas, tá? Que a gente chama em geral de quimiocinas. O que são as citocinas ou quimiocinas? Vai existir um termo que eu vou usar muito, mas mais lá para frente, que eu vou chamar de fator quimiotático. O que é um fator quimiotático? É uma mistura de dois termos. Quimios vem de química. Tático vem exatamente de taxia, movimento. As células se movimentam exatamente pelo quê? Por fatores químicos liberados. É como se você desse um rastro. É como se, de repente, digamos assim, eu tivesse aqui com um perfume aqui, minha mulher estivesse lá na sala e sentisse esse perfume. Simplesmente ela viria o quê? Na minha direção. É a mesma coisa. Seu pai e sua mãe estão lá na cozinha. E, de repente, eles sentem o cheiro de vocês passaram um perfume no seu quarto. Eles vão vir lá da cozinha para ver que perfume bom é esse. Vão vir do quê? Seguindo o cheiro. É mais ou menos a mesma ideia. O fator quimiotático nada mais é do que são o quê? Moléculas químicas que atraem células. E isso é interessante demais. Porque às vezes, meninos, eu estou falando simplesmente assim, ó, digamos dizer, vocês têm uma ideia como ser eficiente. Vamos dizer que você tenha um bacilo do tétano, um Clostridium tetani, tem invadido lá o seu dedão do pé. E aí o que acontece? As células não estão conseguindo conter aquilo ali. Eu posso simplesmente, as células, os macrófagos, os fagócitos lá no dedão do seu pé, onde você cortou, infectou, digamos, com prego enferrujado, podem começar a liberar fatores quimiotáticos, vão seguir pelo sangue e ativar, sabe quem? A medula óssea. Eu posso simplesmente convocar linfócitos, se não for suficiente aquelas células ali, eu começo a chamar mais e mais células de outros pontos do organismo. Simplesmente para o quê? Defender aquele local. Por exemplo, contra o bacilo do tétano, que já não é uma bactéria tão simples. Então, vocês terem uma ideia do poder de ativação. Essas citocinas, garotos, elas podem mobilizar exatamente órgãos inteiros.
Às vezes elas são tão eficientes, como vou depois descrever a vocês, tão eficientes que inclusive pode causar a morte do indivíduo, por excesso de eficiência. É o que a gente vai escutar depois, que eu vou explicar melhor, não agora, como choque séptico. Às vezes, quando você fala com o indivíduo, o indivíduo morreu de choque séptico, é isso. Simplesmente ele tem o quê? Ele tem, digamos assim, uma infecção muito grave, e de repente, digamos, vamos dizer, o próprio evento que eu acabei de falar agora, vamos dizer o bacilo do tétano. E essa bactéria cai na corrente sanguínea. Por isso que isso é muito perigoso. Uma bactéria que caia na corrente sanguínea, garotos, é de um grau de periculosidade muito grande, porque ela pode se instalar em qualquer órgão. Então, o organismo, na tentativa desesperada de conter essa bactéria que está expandindo via corrente sanguínea, produz muitas citocinas. Mas só que essas citocinas também têm uma contrapartida. Às vezes, o excesso delas pode exatamente bloquear alguns órgãos. Tipo, por exemplo, fígado, baço, rins. Isso exatamente é o que eu chamo de choque séptico. Ele pode causar um colapso no organismo em virtude disso aí. E às vezes o paciente chega a morrer em pouco tempo, tá, pessoal? O choque séptico, o que a gente chama de septicemia, acho que talvez vocês tenham ouvido falar, isso mata 48, 72 horas, é muito rápido. Se a bactéria exatamente fizer um aumento, uma expansão via corrente sanguínea. Então é muito perigoso quando a bactéria cai na corrente sanguínea. Por isso que, por exemplo, dentistas têm que ter todo cuidado, por exemplo, com a cavidade bucal. Se ele não fizer uma asepsia local adequada, uma bactéria daquela, por exemplo, Staphylococcus aureus, pode cair na corrente sanguínea. Em menos de 24 horas, ele vai direto para o receptor cardíaco. Se você não conter ele com antibióticos, o indivíduo morre de parada cardíaca. É muito rápido. Então é muito perigoso, exatamente, qualquer bactéria que cai na corrente sanguínea. Então, às vezes, a citocina tenta exatamente aumentar a sua quantidade para tentar deter. Então, às vezes, vamos dizer assim, esse aumento de defesa pode vir a comprometer o indivíduo. Mas eu vou falar mais disso mais adiante. Eu só estou querendo exemplificar para vocês uma coisa, as tais quimiocinas. Lembra que eu disse para vocês que às vezes o fagócito que está ali, digamos, não cortei a minha mão, e de repente o fagócito não dá conta, o que ele vai fazer? Convocar outras células de ataque para fazer essa sustentação, esse apoio no indivíduo. Então isso vai fazer com que haja o quê? A possibilidade de você poder exatamente, digamos assim, o que acontece com isso? Fazer com que haja o quê? Um controle, tá, desses agentes infecciosos. Então, é óbvio, as citocinas e quimiocinas, elas se aliam, são próprias, são produzidas por nossas células, muitas delas por linfócitos, tá, macrófagos, várias células de defesa, que depois eu vou te contar quais são, e elas convocam outras populações celulares. Ou seja, por isso que o tempo de defesa, naqueles gráficos que eu vou mostrar para você, dura horas. E depois os outros processos começam a durar o quê? Semanas. Por quê? O processo todo é mantido por essas citocinas e quimiocinas, tá? Então isso é muito importante. E se você repara ao longo do texto, olha o que eu estou falando. Ativação e recrutamento. Ou seja, eu ativo as células e recruto para o sítio. Recruto para o local. Por exemplo, o meu exemplo que eu dei ainda agora, em relação lá ao prego enferrujado que entrou lá no dedão. Então, com isso, cheio de bacilos do quê? Do tétano. Microbacterium Clostridium tetani, perdão. Clostridium tetani é o tipo de bactéria que causa tétano. Então, o Clostridium ele pode ser atacado por outros tipos celulares. Então, com isso, o que você vai fazer? Uma convocação, ou seja, isso é o recrutar e o ativar. Eu torno essas células o quê? Fagocitando mais rápido ainda. É para isso, inclusive, é outra justificativa que eu estou lembrando aqui, da própria citocina. Eu posso aumentar o poder fagocitário da célula. A célula aumenta seu poder exatamente de englobamento. Ela aumenta seu poder exatamente de destruição em virtude disso aí. Ativação. E o último aqui, que eu estava falando, da tal resposta adquirida, o que a gente chama de apresentação de antígeno. Vamos lá. Deixa eu explicar um pouquinho mais o que é o antígeno. Antígeno, garotos, sempre geralmente está ligado, associado com proteínas, tá? Com aminoácidos e proteínas. Porém, tem exatamente o quê? Geralmente o termo antígeno é aplicado a tudo que foge ao padrão de estrutura de um organismo. Então pode ter glicídios no meio da história, você pode ter glicoproteína, associação entre açúcares e proteínas. E onde é que eu encontro isso? Nos vírus das bactérias, nas toxinas bacterianas, as toxinas virais.
Elas é que causam aquelas... Por exemplo, quando eu dei o exemplo lá, digamos, da bactéria que causou, digamos, a própria infecção intestinal, quando eu estava falando da história do cachorro-quente, lembra? Eu virei para você e falei, meninos, ó, você ingeriu aquele cachorro-quente no meio da rua e de repente daqui a poucas horas você está sentindo o quê? Dores, cólicas. Aquelas cólicas que são exatamente contrações da musculatura lisa e do que? Da região do intestinal, é causada exatamente o quê? Por toxinas bacterianas. Então são o quê? Glicoproteínas. E esse sistema exatamente que de antígenos, tá? Essas proteínas estranhas precisam ser mostrados para o sistema imune para você gerar o quê? Uma resposta rápida para tentar conter aquele processo de quê? De infecção. E com isso aí, vamos passar para o próximo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ah, sim. Só para te mostrar, só para exemplificar, tá? Repara ali em cima, só para eu mostrar o desenho para vocês. O do meio, tá? Que vocês estão vendo ali. São exatamente, até usando ele, repara a agulha que tem ali, vamos pensar que foi uma agulha ou prego que eu estava falando, pode ser exatamente o processo de infecção, tá? Onde o indivíduo se contaminou, ou se furou com uma própria agulha coletando alguma coisa, sei lá, e com isso você tinha o quê? Estava cheio de agentes patogênicos. Veio lá as células, ó, fizeram o quê? O processo de fagocitose, os fagócitos entraram em ação. Com isso ativia o quê? O sistema imune. Em cima, o que vocês estão vendo lá, ó, você tem exatamente os tais padrões moleculares. Então, com isso, o que acontece? Às vezes, o chamado lá, o PRR, está chamando os padrões moleculares, eles encaixam nos micro-organismos, então bloqueia a entrada do micro-organismo. É como se fossem braços segurando. Exatamente. Então, o tal do padrão molecular vai exatamente ser isso. O tal do Toll-like, o receptores Toll, fazem isso. É como se fosse o que? Estruturas segurando. É isso que você está vendo lá no desenhozinho, na parte de cima, à direita, tá? É como se exatamente fizesse o quê? Essa retenção, e depois você vê, porque depois ele joga uma vesícula por cima e vai fagocitar. Então ele favorece a fagocitose em virtude disso aí. E no último desenho, repara o interferon que ele está fazendo. Ele aumenta mais ainda, inclusive esse desenho tem lá no estudo anterior, antes que a gente ter feito a prova, conversei com vocês. Repara que no último desenho, logo embaixo, você tem lá o IFN gama, que é o interferon gama, ele exatamente fazendo o quê? Aumentando o poder fagocitário dela, inclusive aumentando o quê? O poder de apresentação. Repara que tem vários receptores, ó, várias estruturazinhas ao redor da célula, à sua esquerda, tá? No último desenho. Tá? IFN gama. Ele ativando do lado, ó, um tal de CD4 positivo. Lembra do CD4? C de cluster, grupo. D de diferenciação. O CD4 é um tipo de linfócito, tá? É o famoso linfócito T, que nós vamos falar muito dele. Exatamente, todo linfócito T tem essa capacidade. E embaixo você está vendo outro linfócito lá, o tal do CTL. CTL significa linfócito T citolítico. É ele que exatamente também é ativado, aí mais especificamente, para destruir o quê? Células infectadas e outras, obviamente, que eventos patogênicos. Por isso, vocês têm ali, como está escrito, morte da célula infectada por consequência, em virtude disso aí. Perguntas? Alguma coisa? Então, vamos lá. Com isso, olha lá, mais detalhes sobre ela. Repara, macrófago, células dendríticas e neutrófilos. E importantíssimos, garotos, não esqueçam dessa história. Como eu disse para vocês, de agora adiante, elas... Pensou nelas, estou falando de célula apresentadora de antígeno. Pensou nelas, tem exatamente o quê? Células que vão o quê? Processar e mostrar o antígeno para o sistema imune. Por isso, como eu estava falando exaustivamente, você tem o quê? Elas presentes na pele. Essas são as células de Langerhans, tá? Não está escrito ali, mas são exatamente os monócitos que saíram do quê? Da corrente sanguínea, ou vaso linfático, como queiram, direção ao tecido. E com isso vai fazer o quê? Ser ativado. Quando ela sai ativada, ela sai o quê? Do seu estado inativo de monócito e se transforma em macrófago. Esse macrófago vai ser o quê? Exatamente a célula ativada, que vai permitir que haja o quê? O processo de processamento de agentes estranhos. Por esse motivo, você tem os tais mecanismos que você está vendo ali, que escrevi igual... não, tá ali o M. Já ia falar que escrevi como nariz, mas não tá não. Mecanismos bactericidas.
Então, os mecanismos bactericidas, ou se quiserem também, mecanismo de destruição viral, também pode ser via, obviamente, processo fagocítico. Dendrítica, como eu falei, importantíssimo. Eles estão muito... Lembra da história das estruturas que eu chamei de linfonodos? Exatamente, órgãos linfóides secundários. Você tem muita célula dendrítica. E por que isso? Está notando que ela tem vários braços, várias estruturas? Ela sempre está nessa forma. O tempo todo ela está mostrando antígeno. E o que ele faz, já que aquele ali é um órgão linfóide? Está exatamente o quê? Mostrando para as células inativas, linfócitos imaturos, tornando eles maduros. Então ele está apresentando antígeno o tempo todo. A crítica é uma das células mais eficientes, tá? Ah, mas os outros não são? São importantes. Neutrófilo e macrófago certamente são muito importantes, mas é uma célula muito eficiente para esse mecanismo de defesa, tá? Não esquece essa história, não. E por último, tem uma ali que depois eu vou falar mais ainda sobre ela. Ela tem mecanismo bactericida, mas tem uma coisa em especial que eu comentei nos outros slides, vou comentar aqui e devo comentar mais à frente. São mecanismos específicos de defesa. Esse tal de ROS, R-O-S, que é o que a gente chama de quê? Oxigênio reativo, tá? Espécies de oxigênio reativo. Não é o O2, o gás oxigênio que a gente faz a inspiração, não. Eu estou falando de espécies moleculares, tipo O sozinho, oxigênio molecular, OH, tá bom? O que vai originar água oxigenada, peróxido de hidrogênio, H2O2, exatamente são tipos de variáveis de oxigênio altamente tóxicas para células que estão infectadas, células exatamente que precisam ser destruídas. Então, o neutrófilo tem exatamente o quê? Uma arma exatamente que possibilita essa destruição dessas células infectadas, dessas células exatamente que são o quê? Contaminadas. Então, eu posso exatamente permitir o quê? Essa destruição disso aí. Então, o oxigênio molecular é importantíssimo para isso, tá? Essas espécies chamadas espécies reativas de oxigênio. Então, vamos lá. Vamos fazer... Olha, outra coisa que vale a pena repetir, ó. Faz a conexão entre resposta inata e adaptativa. Ah, você não falou adaptativa. Foi exatamente a resposta adquirida. Adaptativa, adquirida, memória. Estou falando tudo a mesma coisa, tá? Escutou o termo adaptativa, escutou o termo adquirida, escutou o termo memória, é todo mundo o mesmo padrão. É aquela resposta longa, é aquela resposta que, de repente, se infecta com alguma coisa hoje, daqui a 3 anos, certamente você vai ter células que vão estar lá na sua memória celular, garantindo exatamente para destruir padrões de células que se infectaram hoje. Então, ela é uma resposta de memória, nossa biblioteca, vamos chamar dessa maneira, que a gente vai tendo ao longo da vida. Lembra que eu brinquei com vocês, a história do bebê? Que eu pego o bebê, chego, vou ficar mantendo ele o tempo todo dentro de um local todo asséptico, sem nada. Eu tenho que pegar aquele bebê, jogar ele lá na caixa de areia, brincar com outras crianças, ter contato com antígenos. Para quê? O sistema de defesa dele deve desenvolver exatamente esses padrões. Senão, ele vai ser um adulto que o quê? O tempo todo vai estar doente. É por esse motivo. Então, às vezes, esse excesso de zelo, às vezes, é um pouco prejudicial para a criança. Ele tem que conviver com aquela criançada, correr para cima e para baixo, tá lá no meio, brincar com o cachorro, vai, puxa, vai para cima, vai para baixo, se suja, joga bola. Esse evento, exatamente, está em contato com o quê? Com outros indivíduos e no ambiente aberto, é para isso. O sistema imune vai aprendendo com isso. Então, com isso, você vai nota. Geralmente, às vezes, adultos que têm poucas doenças é porque exatamente tiveram muito contato exatamente com o quê? Com agentes infecciosos antes. Exatamente com o quê? Com outros agentes. Esses agentes infecciosos acabaram o quê? Fazendo com que as células se tornassem mais treinadas para a convivência exatamente com o quê? Com esses antígenos. Célula circulante, lembra de uma coisa, tem vida curta. Essa história da vida curta, deixa eu explicar o que é. É uma coisa que eu falei um pouco anteriormente, que eu disse para vocês assim, ó, garotos, toda vez que a gente fala de sistema imune, não pense que o sistema imune está em alerta, tá? Nesse instante, em mim e vocês, está em alerta. As células estão lá circulando. Mas elas não ficam com o quê? Com o seu poder total de ação. Por quê? Nós não temos, obviamente, o quê? Um sistema energético para garantir o padrão dessas células. Então, por isso, se você notar, são vidas exatamente muito curtas, 2 semanas. A hemácia, como eu falei, que é um pouco mais longa, 120 dias. Então, você tem exatamente padrões muito rápidos. Por isso que essas células aumentam e diminuem.
Foi aquilo que você viu lá naqueles hemogramas, quando a gente conversou. Elas aumentam e diminuem o tempo todo. Por isso, de repente, se você fizer um hemograma hoje, e, digamos, você toma, de repente, um fármaco, um remédio, vamos dizer, um antialérgico. Você pode estar com os basófilos lá em cima. Então, com isso, de uma hora para outra, se você tomar um remédio e daqui a uma semana fizer os exames, você vai estar com os basófilos baixaram todos. Então, o que acontece? Seu padrão alérgico diminuiu. As células vão variar exatamente o que suas quantidades em virtude disso. Exatamente porque, com o passar do tempo, essas células não se mantêm muito elevadas, obviamente, que em relação ao próprio organismo. Você não tem como manter isso, obviamente, hiperativo o tempo todo. Destruição de patógenos, falei, o resto eu falei tudo para vocês. Compreenderam isso? Esse slide é muito bacana e importante, tá? Tem exatamente várias coisas que depois a gente vai falar um pouco mais adiante, tá? E que vai ajudar vocês até para poder enxergar outros processos vamos dizer assim, de eventos que nós temos importante para o próprio sistema de organização do sistema de defesa. Algo a perguntar? Não? Então vamos nessa. Repara lá. Olha o que eu estava falando para vocês. A gente tem as fases da fagocitose. Isso também é importante porque mostra para você que o sistema, apesar de eu falar que ele engloba e digere, o sistema não é tão simples assim. Ele tem processos mais específicos que vão ajudar exatamente a fazer com que haja, digamos assim, o processo de destruição, de comprometimento de outras células, tá? E por que eu posso comprometer outras células? Porque exatamente eu posso destruir de uma forma mais eficiente. Por isso que eu disse para vocês que o fagócito, ele pode fazer o processo de fagocitose, ele pode ser estimulado ainda a fagocitar mais ainda. É isso que faz o interferon. A ideia do interferon, que eu falei lá atrás, é isso. Aumentar esse poder de englobamento, ele vai ficando mais rápido. Então, com isso, você consegue englobar cada vez mais. Repara que você tem vários pontos de encaixes, onde eu posso exatamente a célula ser capaz exatamente de retrair, de encaixar exatamente processos proteicos, estruturas proteicas disso aí. E, por exemplo, qual o exemplo que eu estou te dando ali? O tal da bactéria. Vocês vão aprender em microbiologia. Qualquer coisa me parem, meninos. Senão eu vou falando daqui até 3 horas da tarde. As bactérias, em linhas gerais, se a gente for ver bem a sua superfície, ela tem um processo de glicídios, de exatamente açúcares, muito interessante. É aquele LPS, tá? O que é o LPS? É uma associação entre lipídios, gorduras e açúcares. Por isso que a gente chama aquilo ali de lipopolissacarídeos. O que são os lipopolissacarídeos, os famosos LPS? São exatamente o que? Estruturas em bactérias que induzem a resposta imune. Elas ativam muito exatamente essas células de resposta imune. Então, é importante exatamente fazer o quê? Processo de ativação celular. E, às vezes, o que acontece? A própria presença da bactéria, por isso que eu falei que é o quê? O agente estranho, é quem estimula a presença exatamente de quê? Desses itens. E repara ali, o LPS, que é um desses tipos, ele estimula exatamente um tal de CD14. CD14 é uma proteína específica do macrófago. Lembra que eu disse para vocês que as células de agora em diante vão ter exatamente esses CDs? C, de novo, cluster, que significa grupo, e D, diferenciação. Esses grupos de diferenciação são exatamente o quê? Grupos celulares, proteínas celulares, que vão permitir que haja o quê? O disparo, o gatilho, exatamente a ativação dessas células. Então, com isso, você vai ter o que? Em especial ali, a própria bactéria fazendo isso. Então, por isso, por exemplo, você tem o LPS. Repara ali do lado esquerdo, tem uma coisa muito bacana e importante, chamado receptor de manose. Por que manose? Manose é um açúcar, tá? É um açúcar encontrado muito em bactérias. E importantíssimo, porque a maioria das bactérias tem aquilo ali. E pela questão da evolução dessa célula, a célula tem um receptor específico para manose. Olha aqui o grau de especificidade que a gente está tendo ali. Ah, mas não é inata? Mas a especificidade que eu falo é como essa célula é apta e exatamente que ela é devidamente adaptada para fazer o processo dela de fagocitose. Então, ela simplesmente é muito simples aquilo que você escuta às vezes em biologia,
você aprende o termo fagocitase. Ah, englobar, processar, destruir. Inclusive, eu usei esse termo até mais adiante, mais anteriormente, quer dizer. Mas se você notar agora, repara isso, você tem vários pontos para fazer isso. São exatamente receptores. A ideia de receptor, tá, vai ficar mais clara em CMC quando vocês tiverem. Mas pensa, por exemplo, deixa eu ver, tem uma. Aqui tem, pronto. Aqui na minha mão, deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Aqui na minha mão, vocês estão vendo eu balançando aqui, isso aqui é uma chave. Essa chave só consegue abrir o quê? Uma fechadura específica. Essa chave não abre a porta da Unime, nem muito menos a porta de vocês. É uma porta para o quê? Da minha casa. De onde o quê? Eu conheço. Do meu tipo de receptor. É a mesma coisa aquilo ali. O receptor tem exatamente moléculas específicas. E não dá para vocês verem, mas se vocês lembrarem da chave da casa de vocês, tem um monte de ranhuras lá na pontinha da chave, que é exatamente o quê? É para adaptar com a fechadura. E isso é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais complexo, meninos. Vocês vão aprender isso em bioquímica, nutrição e biomedicina. Vocês vão ver que em bioquímica você tem exatamente aminoácidos e pontos exatamente de receptores que fazem o quê? Como se fosse um abraço. É boa a história, se a gente estivesse pessoalmente, eu ia te falar isso. É igual quando a gente encontra, vamos dizer assim, se eu estivesse lá na sala de aula, vocês até rir dessa história. É como se alguém passasse pela porta. É aquela porta ali, eu nunca conheci aquela pessoa ali. Eu simplesmente estenderia a mão e falaria, bom dia, tudo bem? Bem-vindo à sala de aula. Ótimo. Agora, se de repente passasse por aquela porta, vamos dizer, pensando na sala de aula agora, que vocês estão vendo a sala de aula na sua frente. Aí vamos dizer que passasse aquela pessoa, aquela que vocês estão pensando agora, aquela que você não está vendo já há 2 meses, aquela que você não encontra, aquela exatamente que é especial, é aquela pessoa que você agora, inclusive, está dando uma risadinha, lembrando dela. Essa pessoa aí que você está pensando, você tem uma afinidade. E isso é exatamente a ideia do receptor. Afinidade entre antígeno e receptor. E é claro, se você tem afinidade pela pessoa, agora você não pode muito fazer isso, né? Que agora que você está de Covid, isolamento social, blá blá blá, você não pode mal, você pode encostar. Mas se não tivesse sem nada, tivesse tranquilo, e você tivesse afinidade, o que você ia fazer? Na hora que a pessoa cruzasse a porta, o que você ia fazer? Um abraço, um beijo, oh, que bom te ver, estou feliz em te ver. Expandiria exatamente essa ação de interação. É exatamente aquilo ali. A ideia, quando você tem um receptor específico, exatamente aumentar o quê? Esse poder de ativação. E não esqueçam disso, porque de agora em diante, isso que eu vou falar, vocês vão usar agora e para o resto da vida de vocês. Para farmaco, para bioquímica. Quanto mais você tiver exatamente a afinidade entre o antígeno com aquele receptor, mais a célula vai ser ativada. Ou seja, se tiver pouca ligação, é a história do eu conheço aquela pessoa, tudo bem, você faz sua educação, aperta a mão da pessoa, fala um oi, tudo legal, ótimo. Mas se você estiver exatamente conhecendo aquilo ali, aquilo tiver uma afinidade, que o tema é esse, afinidade com a célula sofre um processo de ativação muito intensa. E com isso, a célula entra num processo de atividade que é frenético. Ela aumenta a sua atividade metabólica e sai fagocitando. É isso que vocês estão vendo ao redor lá da tal da figura. Repara, receptor de manose, receptor de glicano, que você também tem um outro tipo que você vai aprender em microbiologia chamado de polipeptídeo glicanos. Glicanos também são açúcares. Mas por que você está falando tanto em açúcar? Porque açúcar foi exatamente o modelo primordial que você teve exatamente aqui em seres vivos. E as bactérias são muito antigas, meninos. Vocês vão ver em CMC, quando apareceu exatamente o que vocês aprenderam evolução, os primeiros seres vivos que apareceram exatamente no chamado que é evolução das espécies foram as bactérias. Então, as bactérias foram elas que vão originar, inclusive, posteriormente, você teve o indivíduo procarionte, mas você teve as bactérias como mais primitivas. E são elas exatamente naquele período e foram exatamente as iniciais. Então, na membrana delas, a primeira coisa que apareceu foi açúcar. Tanto que isso bate exatamente com uma coisa que eu falo para vocês. Se a gente tem que obter energia, a primeira coisa que você queima é o quê? Açúcar. Depois pula para lipídio, reserva e, por último, se precisar, e no último dos casos, e se possível, não utiliza, são as proteínas. Então isso é bem interessante exatamente por isso. Por isso que você está vendo exatamente o quê? Vários tipos de receptores diferentes naquela célula. O TOL, que é o LPS, a manose, glicano, tudo isso é de bactéria, tá? Um outro tipo de receptor à tua direita, que é o TLR4, que é um receptor específico também de bactéria.
receptores que podem exatamente fazer varredura, ou seja, procurar proteínas estranhas ou estruturas estranhas de membrana, e ele vai lá, ataca. Por isso que fagócito é tão exatamente destrutivo. Ele destrói muito fácil as bactérias. É o que você vê exatamente no desenho do meio. Nesse desenho do meio, exatamente mostra o quê? Fagossomos, eventos exatamente onde você vai ter processos de destruição, exatamente, de digamos assim, de estruturas, bactérias, vírus, fungos, células mortas, exatamente fazendo com que haja o quê? O envolvimento do fagossomo, processo exatamente de destruição via lisossomas. Então, os lisossomos com as vesículas digestivas vão fazer com que haja o quê? Uma associação. Deixa eu explicar melhor isso. Tem que lembrar que vocês não tiveram CMC. Vocês vão ver melhor isso lá. Repara que a bactéria, aquele laranja que está ali do lado de fora, tá? Estou olhando agora a figura central, tá? Onde está escrito lá. Os macrófagos capturam e digerem as bactérias que se ligarem a eles. Aquilo ali antes do fagossoma é a bactéria encaixando no receptor, tá? Então ela é englobada. Quando ela é englobada, ele forma uma estrutura, uma vesícula, que eu chamo de fagossoma. Esse fagossoma vai se juntar. Lembra que eu te falei que a vesícula da célula é típica exatamente para quê? Vesículas que têm enzimas digestivas, elas se chamam de lisossoma, que é o nomezinho que você está vendo à tua direita. Quando você junta o lisossoma com o quê? Com o fagossoma e forma uma estrutura só, você forma exatamente aquele nome que está no meio ali, fagolisossoma. E o que é o fagolisossoma? Nada mais é do que o fagossoma, do englobamento da estrutura estranha, com o lisossoma, exatamente proveniente de quem? Da própria célula fagocitária, do fagócito. Então, com isso, vai ser importante para quê? Para você fazer o processo de digestão, que aí você tem lá na última figura do lado direito. A ligação das bactérias, dos receptores, dos macrófagos inicia a liberação de citocinas e pequenos mediadores lipídios na informação. Parou. O que ele está querendo falar ali? Deixa eu traduzir algumas coisas. Citocinas são exatamente aquelas moléculas que eu expliquei para vocês. Lembra disso? Que eu falei que elas ativam o macrófago, por exemplo, ou fagócito, como queiram, e esse fagócito pode também, ele tem o poder, olha só, ele consegue ser ativado pela molécula, ele pode produzir mais citocinas, onde ele ativa a si mesmo, ele consegue fazer uma ativação para ele se tornar mais potente. E libera produtos, que exatamente vocês estão lendo como quimiocinas, que vão chamar. Lembra do fator quimiotático que eu falei ainda agora? Um pouquinho tempo atrás, que eu virei para vocês e disse assim, meninos, os fatores quimiotáticos, fatores que também eu posso conhecer como quimioatraentes, são exatamente fatores químicos que eu chamo células para aquele sítio local, para aquele local exatamente que de inflamação, o ponto de estar havendo o combate. Ah, que combate é esse? É só você, por exemplo, enxergar o quê? Um ferimento que você tem a pus. Lembra daquela secreção purulenta? Ou de repente, quando você vai, tá muito gripado, você joga exatamente aquela secreção com o quê? O catarro, lá com o quê? Com o pus? Aquilo é um pus. Aquilo ali nada mais é do que pense num grande cemitério. É um cemitério de quê? De bactérias, de vírus, de quê? De células mortas, do sistema de defesa. Aquilo tudo exatamente faz parte daquela secreção. Por isso que você expele, por isso exatamente às vezes você encontra nos ferimentos, quando não está bem limpo. Aquilo exatamente significa o quê? É o local que as células de defesa estão travando o combate com esses agentes, o quê? Patogênicos. Então, com isso, você tem o quê? As mortes dessas estruturas, tá? E repara aqui, ó, que interessante. Ali do lado, estão vendo o fagolisossoma? Agora estamos vendo a figura central, na parte do meio, onde tem um quadrado central, que está mostrando o fagolisossoma. Olha o que está dentro ali exatamente do fagolisossoma. Estão vendo umas estruturas NO, que é exatamente óxido nítrico, ROH, que é exatamente aqueles radicais, oxigênios, exatamente que oxigênios livres, que a gente chama, radicais oxigenados, que destroem células, é exatamente aquilo ali. Eu posso lançar, vamos dizer que seja um neutrófilo isso. E aí, com isso, o que acontece? Ele lança essas estruturas, esses oxigênios livres, tá? Exatamente, os tais ROS, tá?
os radicais de oxigênio ali dentro e mata a bactéria, mata o vírus. Então, além de digerir, eu ainda destruo ele. Então, com isso, eu consigo fazer esse processo exatamente de eliminação desse agente patogênico. Isso que eu falei, meninos. Querem perguntar algo? Querem falar alguma coisa? Fala, Nathalie. Professor, Professor. Opa, peraí. Primeiro Nathalie, depois a outra. Quem está falando depois da Nathalie? Quem chamou? Professor? Gabriela. Só um minutinho, Gabriela. Deixa só a Nathalie falar primeiro, depois você fala. Diga, Nathalie. Quando o senhor passar, no caso, esse slide, só para voltar no anterior para notar uma coisa que faltou. Voltar um pouquinho? Tá, volta. Por favor. Só um minutinho. Obrigada. Antes desse, do fase Isso, fagocitose. isso. Aqui? Isso, pronto. Fala. Quer perguntar o quê? Não, é só para eu anotar um negócio que faltou. Obrigada, professor. Ah, tá bom. Fala, Gabriela. Manda aí. Professor, é que minha internet caiu e aí agora tá aparecendo que não é possível baixar o arquivo. Não tá aparecendo o slide para mim. Ele vai carregar daqui a pouco. Dá uma recarregada que ele vai carregar. É porque agora eu descobri o processo de bloqueio de slide. Por isso que agora nem que você esqueça e mexe mais nisso. Exatamente. Aí tem que fazer o processo certo. Do jeito que você está fazendo, Gabriela. Exatamente, solicitar. Mas dá um tempinho que ele vai carregar. A minha também estava uma coisa. Também demorei a entrar hoje. Até por causa disso, tá? Tá certo, professor. Tem alguma Obrigada. coisa especial que você quer perguntar? Algum termo? Não, professor. Não, só isso. Era só isso. Mesmo. Tá bom, tudo bem. Obrigada. De nada, disponha. Os demais. Um debando essa aula. Essa aula é importante pra caramba. Tô de olho aqui em vocês. Lembre-se que esse semestre, essa unidade, eu vou estar de olho nisso. E eu vou começar a comparar as frequências. Debandou demais essas aulas, vou começar a ver pontos em função disso. Ok? Lembre-se que as listas estão tudo aqui comigo. Não vou cobrar presença, mas vou cobrar exatamente participação. E participação, pelo menos, em missa de corpo presente. Pode até ficar calado, mas fica aí. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nada? Então vamos nessa. Então, olha só agora uma coisa interessante isso aqui. Aqui eu vou ter que usar algumas coisas, tá? Que a gente vai falar mais. Uma delas que você está vendo ali em verde e amarelo, com cara de brasileiro, nada mais é do que o quê? Um anticorpo. A gente vai conversar ainda muito sobre isso, tá? É porque esse termo, essa fase, digamos assim, de envolvimento do sistema imune, exatamente é conhecida como o quê? Complemento. E o complemento, ele tem algumas coisas interessantes, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho, meninos. Tá. Ótimo. Tá aqui. Pronto. Eu vou comentar aqui um pouco mais superficialmente disso, só para te mostrar, mas mais adiante, é que eu coloquei, eu achei que eu não tinha colocado, mas está lá. Ótimo. Eu vou te falar, explicar com detalhes, alguns detalhes também, porque também o complemento, vamos dizer assim, ele envolve muita enzima, proteína, e ele é um efeito bem interessante. O complemento, se eu tivesse que comparar a ele, é como se fossem túbulos, tá? Até o meu sistema tá lendo. Opa. Tá. Vou mostrar novamente. Tá bom. Tô procurando vídeos. Deixa eu fechar aqui que o meu antivírus resolveu. Pronto. E também o meu tá travando também. Até o meu sistema tá lento hoje. Até a chuva hoje resolveu não cooperar. Mas vamos lá. Deixa eu explicar em linhas gerais o que é esse sistema complemento. O sistema complemento é um dos sistemas mais antigos também, junto com aquele stall, receptor stall, em relação ao sistema de defesa, tá? Mas só que você tem você tem algumas vias, tá? Que daqui a pouco eu vou denominar elas. Eu tenho, por exemplo, a chamada via clássica e via alternativa, por exemplo. Eu vou falar mais delas depois. Uma das vias, já quero que vocês gravem isso na cabeça antes de eu falar dos detalhes, não depende de anticorpo. Esse é o primeiro passo. Ou seja, se ela não depende de anticorpo, eu não preciso exatamente de uma molécula moderna, que é o anticorpo. O anticorpo, garotos, deixa eu só simbolizar para vocês. É como se tivesse o grau máximo de aperfeiçoamento do sistema imune. O anticorpo que você está vendo ali em verde e amarelo, ele tem um alto poder de especificidade. Ou seja, vamos pensar no seguinte. Deixa eu pegar aqui. Uma caneta. Essa caneta que está aqui,
eu posso ter um anticorpo para cada um. Tá vendo meu dedo pulando aqui? Cada um dos segmentos dessa caneta, eu posso ter um anticorpo específico aqui, para cada pontinho desse que eu tenho exatamente, que eu estou apontando. Mas por que eu preciso disso? Pensa o seguinte, garotos. Se eu tenho moléculas específicas, não para toda a estrutura, mas para partes dele, cada uma dessas partes, eu torno esse mecanismo mais eficiente. Por quê? Vamos lá. Lembra a história da bactéria? Tá? Algumas bactérias, às vezes, mudam exatamente suas estruturas de superfície. Mas para ela ser uma bactéria ou para ser um vírus, ela mantém sempre o mesmo padrão molecular. É mais ou menos o seguinte, para você enxergar melhor isso aí. Vamos lá, vamos tirar a bactéria, vamos botar um vírus. Vamos pensar no vírus da gripe. Pensa numa coisa, todo santo ano você escuta falar, temos hoje uma campanha de vacinação para o vírus da gripe. Aí você lembra, peraí, influenza é o vírus da gripe. Tá, mas você não vacinou ano passado? Por que a vacina do ano passado não vai servir para agora e vai servir para a próxima? Porque vocês vão aprender em microbiologia que vírus tem variáveis, tá? Alguns vírus têm muitas variáveis. Essas variáveis se chamam cepas. E o que é uma cepa viral? Cepas são tipos de vírus. Eu posso ter o vírus da influenza, o vírus do ano passado, do ano retrasado, há 10 anos atrás. Tudo isso é o vírus da influenza. E o desse ano também. Mas só que cada um deles, de cada um desses anos que eu estou pensando, digamos, de 10 anos para cá, todos eles foram influenza? Todos eles foram influenza. Todos causaram gripe? Todos causaram gripe. Mas cada um deles é um vírus diferente. Porque são exatamente cepas diferentes. Significa o quê? Que eu tenho o quê? Proteínas que variam nessas cepas virais. Se eu pensar na influenza de 10 anos atrás e pensar ao longo dos anos, até o ano de hoje, até o ano agora, de 2020, todos eles foram influenza. Ótimo. Todos eles causaram gripe? Ótimo. Mas todos foram o quê? Eram vírus diferentes. Por isso que a vacina precisa ser montada com o quê? Com uma cepa diferente a cada ano. Aí você para e pergunta, mas espera aí. Ele está falando que um vírus é uma cepa diferente a cada ano. Mas como é que eu sei qual vírus que eu vou montar essa cepa desse ano? E aí vem a parte interessante. Os virologistas, exatamente os imunologistas, os indivíduos que trabalham com vacinas, com esses micro-organismos, eles têm grandes estudos que eles chamam de estudos epidemiológicos. Eu posso avaliar exatamente o que os diferentes tipos de vírus que eu tenho ao longo, obviamente, do ano circulando no mundo, que é isso que a gente está fazendo agora. Estamos estudando lá o tal do SARS-CoV-2, lá do Covid. Por que a gente ainda não pensou numa vacina e eu todo tempo você fica escutando candidato à vacina? É porque o vírus está mudando. Eu preciso achar, e por que é que eu vou então fazer uma vacina, já que o vírus está mudando? Pode ser que a vacina que eu faça hoje, ano que vem, não sirva mais. Exatamente. Você tem que descobrir um ponto comum. E aí é que vem a parte interessante. Esse ponto comum desse vírus é que vai servir para todos os vírus. No caso da gripe, já é um pouco diferente. Você produz o quê? O vírus que está mais circulante, eu escolho ele e ele vai ser o candidato exatamente para fazer o quê? A tal da vacina. Então, comercialmente, eu vou produzir essa vacina para esse vírus. Então, com isso é que eu vou aplicar na população. A ideia do complemento é mais ou menos parte com essa ideia. Eu posso ter o quê? Uma via dependente de anticorpo, que é exatamente o tal do verde e amarelo que está ali, que depois eu vou te explicar como é essa estrutura, vou explicar cada parte dela. Ela é muito importante isso aí, uma das coisas mais importantes da imunologia, que eu não vou explicar agora. E temos exatamente uma via na qual não depende de anticorpo, que é uma via simplesmente que através de proteínas eu consigo fazer a identificação dela. Uma dessas proteínas, tá, que você está vendo no complemento, olha o que tem ali. Essa que está aqui. Está vendo uma estrutura que está escrito C1Q, C1R, C1S? Isso é exatamente o quê? É uma estrutura de ativação no complemento. Tá? É uma estrutura que lembra até um anticorpo, mas só que ela não é um anticorpo. Ela ajuda exatamente a fazer o que está aí do teu lado esquerdo, embaixo. Tá vendo a bactéria lá? Por exemplo, eu posso fazer com que o fagócito faça simplesmente o que? A bactéria seja o quê? Fagocitada.
tá? Porque o tal do anticorpo ali, ele consegue encaixar na bactéria e a célula fagocitária tem um receptor para o tipo de anticorpo. O que é um anticorpo, mas não estou enxergando? É o IgG. Tá vendo o IgG? IgG é um dos tipos de anticorpos. Como eu disse, depois nós vamos estudar anticorpo. Ainda não é a hora. Você vai aprender que você tem o quê? 5 tipos. Vou começar a falar deles, que já vai começar a escutar muito deles. IgG, IgM, IgE, IgD e IgA. Cada um desses 5, tá, tem papéis diferenciados. Mas vocês vão muito escutar falar de IgG e IgM. Por que IgG e IgM? IG vem de imunoglobulina G. O outro imunoglobulina M. Imunoglobulina D, imunoglobulina A, imunoglobulina E. Todos eles são imunoglobulinas. São proteínas, tá? Depois eu vou te falar mais detalhes deles. E que tem exatamente características. Uma das características, no caso do IgG, é que ele vai encaixar na bactéria, do jeito que você está vendo ali. E ele vai favorecer a fagocitose. O complemento tem exatamente processos, você olha o desenho de cima, repara só, que você tem exatamente o quê? Moléculas que encaixam na bactéria e aumentam o poder fagocitário da bactéria. Isso é um dos processos que você tem exatamente de quê? Da participação no complemento. Participação no aumento da fagocitose. Mas tem um outro processo, tá, que é muito importante, que é típico exatamente do próprio complemento. É criar túbulos. Ela junta várias proteínas, que depois eu vou te mostrar. É como se tivesse meus dedos aqui. Pense que cada um dos meus dedos são o quê? Proteínas diferentes. Ela vai congregando esses dedos um no outro e vai formando o quê? Um túbulo. Pensa naquela manilha que você tem lá, dos tubos da Companhia de Águas aqui da Bahia. Aí você tem exatamente onde passa a água. Pensa que aquele túbulo está exatamente aonde? Na membrana de uma célula. Ele vai permitir que o líquido de fora da célula entre para dentro da célula. E a célula entra num processo de desequilíbrio osmótico. Ela simplesmente vai o quê? Rachar, quebrar. A célula vai se romper em função disso aí. Ou seja, vai ser destruída. Então, com isso, o que acontece? A célula perde sua estrutura. O complemento causa exatamente um dos grandes processos importantes de lise celular, que exatamente são os túbulos, os quais formam essas membranas, que eu vou depois te mostrar isso aí. E o anticorpo participa do quê? Ele vai participar de vários processos. Em especial, eu só estou te mostrando esse, porque ele aumenta o poder de fagocitose. Ele aumenta exatamente a capacidade que a célula tem de fagocitar. Não enxerguei. Você vai enxergar agora. Repara, estou voltando de novo aqui para minha... Vamos dizer que isso agora é uma bactéria. Está aqui na minha mão. Olha o globo aqui, a bactéria. Eu tenho agora, aqui na minha mão, ó, uma tampa de caneta. Vamos dizer que essa tampa de caneta é esse verde e amarelo que está aí. Ou seja, esse anticorpo. Na hora que isso aqui, essa tampa, eu faço isso aqui, pensa que isso aqui é como se fosse o quê? Meu anticorpo exatamente encaixando na minha bactéria. Ó, tá vendo a tampa preta no globinho? Ótimo. Pensa como se estivesse colocando uma bandeirinha. Eu estou encaixando uma bandeira exatamente aonde? Em cima da minha bactéria. Na hora que eu encaixo isso aqui, é como se eu botasse uma sinalização dizendo assim, ó, tá vendo aquela bactéria ali com aquela bandeira? Que é exatamente o anticorpo, ó, o preto que está aqui na minha mão. Deixa eu até fazer um maiorzinho. Aqui, ó, caneta. Pronto, a caneta. Vamos dizer que essa caneta amarela é o anticorpo, ó. Tá vendo ela encaixando aqui, ó? Botei uma bandeira na bactéria que eu quero que fagocite. Eu marco a bactéria. É isso que você está vendo exatamente no desenho. Repara lá no quadrado na tua frente de baixo. Bactéria, IgG e exatamente o que ela marcando. E ele faz, ó, fagocitose. Esse é um dos processos que você tem. Eu posso marcar exatamente as bactérias e aumentar o poder de fagocitose. Mas por que aumenta o poder de fagocitose? Porque exatamente o tal do fagócito, tá vendo ali escrito no fagócito, à tua direita, um CR1, um receptor? Aquele receptor ali, exatamente, é de uma parte que a gente chama de fração constante, que eu vou te explicar depois o que é o pedaço que está encaixando na imunoglobulina. Então, eu posso aumentar o poder da fagocitário dessas células, exatamente do que macrófago, neutrófilo, porque eu marco a célula. Ela sai fagocitando, normalmente. Lembra que eu te disse? Ela sai fagocitando indiscriminadamente.
Mas se eu marcar quem eu quero, certamente, olha de novo, marcar quem eu quero, certamente eu vou o quê? Direcionar todo esse ataque, né? Fica muito mais fácil. Por isso que o anticorpo é tão importante. Um dos processos exatamente dessa participação do anticorpo é isso aí. Isso eu vou entrar mais em detalhes ainda, tá, meninos? Isso só estou falando uma parte deles. Aí repara, olha quanta coisa importante que você tem, né, obviamente, em função da fagocitose. Eu tenho acidificação, ou seja, eu posso exatamente fazer o quê? Eventos bacteriostáticos e bactericidas. Esses são dois termos, meninos, que vocês vão ver muito em microbiologia quando vocês estudarem. Bacteriostática é o quê? É você parar o processo metabólico de uma célula. Então, toda vez que eu falo bacteriostático, que você vai aprender o seguinte, o antibiótico, tá? Vamos melhorar mais isso. O antibiótico, quando você ingere, você tem dois efeitos aí. Um deles que é bacteriostático, interromper o metabolismo, por exemplo, da bactéria, e o outro é o bactericida, que exatamente faz com que haja o quê? Você mata. Sida vem de morte, tá? Por isso que tem inseticida, virucida, bactericida, fungicida, sida sempre é morte, tá? Estáticos vem exatamente o que? De interrupção, paralisar. Tipo aquela história do estátua, lembra aquela brincadeira? Estátua, você para. Você para exatamente o processo da bactéria. Então, para exatamente todo esse processo bacteriano. E por que eu faço isso? Eu mudo o pH. O pH, meninos, que é o potencial de hidrogênio, é uma coisa que existe nas células. Se você alterar o pH, tornar ele mais ácido, como você está vendo ali, acidificar o meio, eu posso paralisar exatamente as enzimas. Enzimas são o quê? Proteínas que estão exatamente no metabolismo da bactéria. Então, ela para seus processos. Respiração, nutrição, metabolismo, reprodução. Eu posso parar tudo isso aí. A bactéria morre. Produtos tóxicos derivados do oxigênio, que a gente está falando agora. Olha lá o que tem lá. Ó. Superóxido. São variáveis do oxigênio. Olha o que está ali. Ali está até exemplificado tudo. Ó. Oxigênio, um tipo de radical de oxigênio, que a gente tem o superóxido. Peróxido de hidrogênio, que eu te falei ainda agora, que é água oxigenada, H2O2. O oxigênio livre, que é o oxigênio molecular. Radical hidroxila, OH. Hipoalito, que é exatamente que é uma associação de cloro com oxigênio. Altamente, tudo isso é altamente tóxico à célula. Isso mata a célula com maravilha. Tá? Então isso é muito importante. Óxido de nitrosos, tá? Derivados de associação de oxigênio com nitrogênio, também bastante potente para a morte de célula. Então, com isso, eu consigo destruir eventos celulares com isso. Depois, você tem aí, ó, peptídeos antimicrobianos, as chamadas defensinas. Eu tenho exatamente o quê? Moléculas que param o processo metabólico de quem? De bactérias, de vírus. Eu posso exatamente fazer com que pare exatamente todo o processo metabólico. Agora, o processo de vírus, entenda uma coisa. É o processo do vírus infectando a célula. O que você mata é exatamente a célula infectada pelo vírus. No caso da bactéria, não, diretamente nela. Enzimas, como eu expliquei a vocês, ó. Lisozima, que a gente falou muito aí das enzimas digestivas. Vai dissolver parede celular específica, vai dissolver parede celular, ou seja, quando a bactéria está dentro do fagócito e está englobada, você destrói exatamente as bactérias, principalmente chamadas gram-positivas. Vamos lá, traduzir isso para vocês. As bactérias, garotos, vocês vão ver esse micro, elas são divididas em dois grandes grupos, gram-positivas e gram-negativas. O que é gram-positiva e gram-negativa? Gram é uma coloração, tá? Vocês vão aprender lá. É a coloração mais comum que você tem em microbiologia. Eu consigo exatamente identificar. Tem outras? Tem muitos outros tipos de coloração. Mas a coloração de Gram, o método de Gram, é um dos mais digamos assim, comuns e mais gerais. Por quê? Eu consigo fazer uma divisão, inclusive esse é tema de classificação de bactéria. Eu consigo exatamente fazer com que haja o quê? Uma classificação do tipo bacteriano. Então, com isso, o que acontece, meninos? Eu estabeleço exatamente bactérias que são determinados grupos, ou seja, que ficam coradas, que são exatamente a coloração de Gram positiva, e as que não coram. Não coram. Simplesmente por não estar coradas, são chamadas o quê? Gram negativa. Tem um outro tipo de enzima, chamada de hidrolase ácida. O que é uma hidrolase? Hidrolase, exatamente, ela faz o quê? Favorece o processo digestivo. Então, ela é um processo enzimático que destrói membranas de bactéria. Tá? Aquela membrana exatamente celular, que também é o quê? É um lipídio, ela pode ser destruída também por um processo enzimático.
E competidores, a ideia de competidores são o quê? São moléculas que podem exatamente simplesmente o quê? Competir por pontos metabólicos da célula. Vocês vão ver muito isso em microbiologia. Em microbiologia pode ser, mas também em bioquímica. Nós temos elementos químicos, tipo ferro, como está aí o exemplo. Vamos aproveitar o ferro que está ali. Lembra a história do ferro que você tem na hemoglobina? Quem tem que estar ligado lá exatamente no anel porfirínico tem que ser o ferro, senão você não transporta gases. Mas existem outros elementos químicos que ligam o quê? O metabolismo celular, de uma maneira geral. Então, o que vai acontecer ali? Se você não tiver esses elementos químicos, garotos, simplesmente você vai ter um comprometimento metabólico da célula. A célula para sua atividade. Ela não consegue o quê? Se alimentar, se nutrir, não consegue exatamente fazer o quê? Processos de respiração celular. É só você substituir um componente por outro. É o que vocês estão vendo exatamente ali, a história da vitamina B12 e do ferro. Exatamente a história da lactoferrina. A lactoferrina e a vitamina B12 são importantes exatamente para isso. Aí tem aquela brincadeira, né, pessoal de nutrição. A vitamina não serve para nada? Serve sim. Serve exatamente para eventos metabólicos específicos, né? E um deles exatamente para a defesa, que vocês estão vendo aí agora, na qual participa exatamente o que? A questão do que? Da substituição de moléculas. Meninos, alguma coisa a me perguntar, algo esclarecer, algo que vocês queiram falar? Digam agora, falem agora ou calem-se para sempre. Tudo certo? Ótimo. Então, com isso, nós vamos ficar por aqui. Eu vou estar publicando essa aula para vocês, tá bom? Estabelecendo exatamente o que a partir daqui, a gente, inclusive, nossa aula semana que vem começa daqui, mas eu quero ver se já essa semana, como eu disse, já vou publicar algumas coisas. Caso nesses exercícios, exatamente, você tenha ainda alguma coisa que você não tenha visto, certamente aí parte sua pesquisa, parte exatamente seu olhar, e certamente também, ao longo das aulas, vou estar falando disso aí. Algo mais que vocês queiram, alguma coisa que vocês precisem de mim, ou tá tudo certo? Diga, Nathalie. Professor Antônio, diga, Davidson, mas vamos por ordem. Primeiro, Nathalie. Fala, Não, Nathalie. Tá Tudo tudo certo? Tudo certo. Foi muito boa a aula. Tá bom. Obrigado, te agradeço. Até semana que vem. Fala, Antônio. Não, só foi para falar que eu gostei da aula. Beleza. Obrigado. Diga, Davidson. Professor. Peraí, deixa eu primeiro Davidson falar, depois você fala, Rafael. Davidson. Fala. Não, eu queria falar que chegou uma aluna nova na terça-feira. E como ela chegou agora no segundo bimestre, eu queria saber como é que você vai estar fazendo para ver, sei lá, os pontos. Entendi. Vamos lá. Você que é a líder, né, Rafaela? Não, é biomedicina, eu que sou. Ah, tá bom. Então vamos lá. Você está orientando quem é estudante? Laila, acho que ela não conseguiu Pronto. a aula, não, mas eu vou falar Tudo com bem, ela. não tem problema não. Manda ela me passar um e-mail, tá bom? Que eu já vou orientando ela. Provavelmente agora, como está fechado... Peraí, deixa eu desligar que está todo mundo falando junto com você. Só um minutinho. Fala com você, Rafaela. Vamos lá, pronto. Melhorou. Rafaela, fala com ela para passar um e-mail. Você tem meu e-mail da Croton. Manda passar um e-mail da Croton. marcos.abraão@croton.com.br. Passa o e-mail que eu vou orientá-la para ver como é que vai fazer. Tem que ver se ela tem acesso ao AVA, essas coisas todas. Mas em relação à prova, provavelmente ela cai para a segunda chamada. Essa altura já não dá para fazer mais nada. Porque as provas já estão fechadas, inclusive já tem tudo para... As notas já estão lançadas, tudo isso aí. Tá bom? Faz essa gentileza, orienta ela, por favor, com relação à questão. Que ela entre em contato comigo pelo e-mail e eu vou orientando, eu passo os links, vou ver o que eu vou fazer. Você sabe primeiro como é que ela está a vida dela. Tá? Obrigado. Fala, Davidson. O que você quer? Anda. Foi eu que falei, professor. Ah, você porque tá Davidson aqui, menino. Tá disfarçado. Acho que o Rafael deve ter falado ao mesmo tempo. Ah, tá certo. Tá bom. Mas obrigado. Nada, disponha. Alguém mais? Professor, Então, Davidson quer falar. Tô dizendo, fala, Davidson. é Romário. Romário, diga, senhor Romário. Aquela atividade que o senhor passou antes da prova, o senhor já postou no portal a nota? Caro Romário, foi você que me passou um e-mail final de semana? Não, a da prova eu já visualizei, mas o da Já atividade... está antes tudo postado.
As notas que estão lá são elas. Ponto. Todas as notas estão postadas. Parciais e oficiais. Estão lá. Tudo aquilo ali é o que foi exatamente analisado. Então, todas as atividades que vocês tinham já estão postadas, lançadas e já computadas para a primeira unidade. Ponto. É isso. E detalhe, isso aí, porque tinha gente me passando e-mail, e aí, não foi você, né, Romário? Então não é para você. A gente está me passando e-mail 10 horas da noite do dia, vamos dizer assim, quando? 1º de maio, né? Um pouquinho demais, né? Pode passar, mas pode esperar um pouquinho. Nada vai alterar se passar um pouquinho mais adiante, né? Eu tenho vida, tem que lembrar sempre também que o professor de vocês tem vida humana, tem vida familiar, então não está 24 horas disponível, né? Tá bom? Beleza. Mas não foi seu caso, Davidson. Romário, perdão. Não foi seu caso, Romário. Você está me falando agora. Mas é isso, só te esclarecendo. Todas as notas já estão postadas, já está tudo ok lá. Tá bom? É aquilo lá. Alguém mais? Não? Então, meninos, excelente dia para os senhores, tá bom? E a gente se vê semana que vem e eu devo estar mandando esse material para vocês dentro em breve. Já quero postar logo essa aula para vocês. Vamos estudar. Abraço.